Olá, moçada esperta, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Professor Ebert. No vídeo de agora iremos concluir o entendimento e a correção das atividades do PET de Filosofia, volume 2 do segundo ano do ensino médio, que nessa quarta e última semana tem como unidade temática Individualismo e Comunidade, cujo objeto de conhecimento é Indivíduo e Sociedade, Força e Autoridade e Justiça. Dentro dos conteúdos relacionados estão as seguintes questões: somos livres mesmo dentro de uma prisão? É possível viver sem conflito? É possível lutar por direitos sem enfrentar o conflito de interesses? E por último, a sociedade pode determinar o que o indivíduo pode fazer? Para responder a essas indagações e entender o conteúdo dessa semana, precisamos pesquisar e ficar por dentro dos seguintes conceitos, moçada: poder, panóptico, individualismo e a teoria dos corpos dóceis, tá ok? O que é poder? Moçada, a palavra poder vem do latim potere, seu significado nos remete à capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como à posse do mando e da imposição da vontade. Para além de ter autoridade, o comando ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo, seja por atributos físicos ou intelectuais, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. O poder expressa-se pelo embate de forças, mas antes disso, ele existe em si enquanto uma força. Moçada, vários pensadores desenvolveram diversas teorias sobre o assunto, mas a que explica de maneira mais complexa e minuciosa o poder na contemporaneidade é a que foi formulada pelo filósofo francês Michel Foucault, objeto de estudo nessa semana, que entendeu que a sociedade é um complexo de micro-relações de poderes que visam controlar os corpos das pessoas via imposição da disciplina. Bem, moçada esperta, panóptico é um termo utilizado para designar a penitenciária ideal. Foi concebido pelo filósofo, utilitarista e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785 e que permite que um único vigilante possa observar todos os prisioneiros sem que estes saibam que estão sendo observados. Por sua vez, Michel Foucault utilizou o termo panóptico em sua obra Vigiar e Punir, de 1975, para tratar a sociedade disciplinar. Ao tratar das sociedades disciplinares que têm seu auge no século XX e suas origens no século XVIII e XIX, Foucault ressalta que o indivíduo continua a mover-se de um meio de confinamento para outro. A família, a escola, o exército, a fábrica, o hospital, a prisão. Segundo ele, todas essas instituições são iguais no que diz respeito à vigilância e controle dos indivíduos. O individualismo é um conceito político, moral e social que exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, à sociedade ou ao Estado. Fruto do Renascimento, movimento cultural que varreu a Europa nos séculos XIV e XV, o individualismo em princípio opõe-se a toda forma de autoridade ou controle coercitivo sobre os indivíduos e coloca-se em total oposição ao coletivismo, no que concerne à propriedade, tá ok? Corpos dóceis. A teoria dos corpos dóceis foi formulada por Michel Foucault. Para o filósofo, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Parafraseando, o corpo até o século XVIII foi alvo de suplícios como forma de punição, a sexualidade era padronizada para colocar limites entre o normal e o patológico, o corpo da mulher era subestimado e os corpos de crianças e jovens eram governados dentro das escolas. Segundo Foucault, a dominação impõe obrigações e direitos, fazendo com que surjam marcas nas coisas e nos corpos. Segundo ele, o corpo dócil se faz da união de duas características: utilidade em termos econômicos e docilidade em termos de obediência política. O soldado mais mortal e que obedece mais ordens, o aluno mais quieto e que tira notas altas, o trabalhador mais produtivo e menos preguiçoso, e o doente mais criterioso na hora de tomar seus remédios e que menos reclama da dor, são exemplos práticos dessa teoria. Bem, moçada, dito tudo isso, vamos às atividades? Para isso é muito importante a leitura do texto de referência e que tem um recorte da obra do filósofo francês Michel Onfray. Por que a sua escola é construída como uma prisão? Aqui é criticamente analisado e discutido os conceitos de liberdade e dominação, incutindo todo o debate de Foucault sobre o tema. Com base na leitura e tomando nota de tudo que for explicado no início do vídeo, vocês irão responder as seguintes questões. Número 1. Historicamente, o processo pelo qual a burguesia tornou-se no decorrer do século XVIII a classe politicamente dominante, abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico explícito, codificado, formalmente igualitário e através da organização de um regime de tipo parlamentar e representativo, mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram uma outra vertente obscura desse processo. A partir dessa citação, atenda às questões:
Letra A. Qual a contradição a que Foucault faz referência no texto? Moçada, no fragmento de texto, Foucault afirma que a nova classe dominante, a burguesia que consolidou-se com a Revolução Francesa, instalou um quadro jurídico formalmente igualitário, ou seja, no papel pregava a igualdade, mas a generalização dos dispositivos disciplinares, leis, escola e Estado era um lado obscuro do processo, que se dizia igualitário, mas não cumpria essa premissa. Ou seja, havia sido construído um modelo democrático, reconhecia-se direitos universais, mas na prática não funcionavam plenamente. Tá ok? Letra B. Quais os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Moçada, durante os séculos 17 e 18, Foucault afirma que o poder era o direito de apreensão e de confisco, seja do tempo, das vidas ou dos corpos. Confisco esse que é uma entre as funções do poder. Dentre as outras, destacam-se a função de controle e vigilância. No fragmento da questão, a instituição detentora e que impetrava esse poder era a burguesia e também o Estado, amparado pelas leis e códigos. Por último, letra C. Justifique com um exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Moçada, Foucault analisou em especial os processos disciplinares adotados em instituições sociais, como por exemplo as escolas. Identificou como elas controlavam aqueles que eram levados até lá por meio de imposições de padrões ditos normais de conduta. Por mais que as escolas visem proteger os cidadãos, de certa forma também os controlam, através de um mecanismo de vigilância e punição. Essa era a visão de Foucault de antecedência do poder sobre o saber, tá ok? Questão número 2. A noção de verdade para Foucault está ligada ao exercício, ou mais propriamente, a práticas de poder disseminadas no tecido social. Esse poder não é exercido pela violência aparente nem pela força física, mas pelo adestramento do corpo e do comportamento, a fim de fabricar o tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista. A partir do trecho acima, reflita e escreva um texto apresentando e explicando exemplos que encontramos em nossa sociedade e nos quais podemos identificar os elementos que caracterizam o pensamento de Foucault. Moçada, para que possam desenvolver de forma correta o texto de vocês, tomem nota o conceito de corpos dóceis, ligado aos meios de produção. Vejam e observem também essa colocação de Foucault sobre o assunto. O corpo é docilizado para se tornar mais uma peça na grande máquina de produção. E como qualquer produto de produção em massa, este corpo passa por vários estágios de confinamento até ele estar acabado. Tudo começa com a família, depois é necessário ir para a escola para aprender os primeiros rudimentos de obediência e produção. Aos 18 anos, quartel, aperfeiçoar-se em seguir ordens sem pensar. Após toda essa preparação, fábrica, produzir, trabalhar, ser lucrativo, ser eficiente. Com base nisso, vocês poderão, além de identificar na sociedade atual esses elementos, argumentar sobre cada um deles em seu texto, ok? É isso aí, moçada, chegamos ao fim de mais uma explicação e sobretudo do PET de volume 2. Espero que isso os ajude na compreensão e solução das atividades. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo, pessoal!